Olá, está no ar mais um podcast Valor Humano da TV Medicina e Saúde, que você acompanha pelo YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcasts. No dia de hoje, gente, eu converso com o cirurgião plástico Afrânio Bernardes, que é também advogado, é coordenador da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CODAME, do CRM Paraná, além de membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do Conselho Federal de Medicina, que hoje destaca nesse bate-papo os novos ares da publicidade médica, né? Com a publicação da nova Resolução 2336 deste ano do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem, doutora Afrânio? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela recepção. Que bom. Doutora Afrânio, quais são, antes da gente entrar no mérito dessas mudanças, quais são exatamente as atribuições do CODAME dentro dos conselhos médicos e como isso impacta o trabalho dos profissionais da medicina no âmbito da comunicação? Você sabe que isso é tão importante que no próprio texto da resolução ele traz as especificações e traz as competências do CODAME. Então foi interessante, ele já atrelou sim esse setor dentro do Conselho, a nova resolução. O CODAME, na verdade, ele é um setor de orientação. Uhum. Tá? Ele não tem nenhuma competência judicante. Então, ele orienta os médicos, principalmente, né? Pode também responder o público leigo, mas orienta os médicos de como fazer a publicidade, ou se tem excessos, ele também vai lá e regula e orienta. Aí, obviamente, tem algumas pessoas que fazem a publicidade de forma irregular propositadamente. Uhum. Então, apesar da orientação, eles não arrumam. Então, continuam lá porque estão entendendo que estão se beneficiando da publicidade irregular. E eles mantêm. Daí, uma vez que não responda a esse caráter educativo, de informação, de orientação, aí sim é encaminhado para outro setor, que daí seria o setor de correção, né? Que setor judicante, que seria a corregedoria. Certo. Bom, essa resolução do Conselho Federal de Medicina sobre publicidade médica de 2011, né, ela é bastante restritiva. Ela era bastante restritiva. Muito, depois teve a de 2015 também, né? Mas de lá para cá o mundo mudou muito, né? Não só do ponto de vista comportamental, mas a gente foi ver o mundo virtual, né? A evolução, a forma como ele evoluiu é incrível. Você considera que as atualizações dessas normas atuais acompanham essas mudanças? Como foi o processo de elaboração? Por que o Conselho Federal de Medicina, com relação à publicidade médica, mudou seu posicionamento restritivo? O que aconteceu nesse tempo aí, doutora? Ótima reflexão essa tua. O histórico dessa resolução começou em 2020. Em 2020, eles começaram a fazer um chamamento de todas as áreas envolvidas na publicidade médica para se manifestar sobre publicidade. O relator, coincidentemente, o meu relator lá de 2011. Tá? Então, ele chamou para si a responsabilidade de escrever, mas tendo toda essa orientação. O relator, por conta de ter já esse passado, ele tinha uma tendência, talvez, a ser muito mais restrito ou muito mais obediente às poucas normas que tem relacionadas a isso lá do início do século XX. Olha que coisa absurda, o que é trazido em lei, tá? Então, assim, ela foi sendo escrita, eu entendo que de uma forma conservadora. Então, a gente temia que ela viesse muito conservadora. Aí veio a pandemia. E a pandemia realmente ela alavancou costumes, né? A gente mudou completamente a nossa relação de transferência de informação. Verdade. Mudou por completo. Há um ano atrás, essa resolução estava pronta para ser publicada. Mas eu acho que todas essas mudanças vieram como uma avalanche para cima do relator, de quem estava escrevendo, que eles tiveram que rever. Então, eu acho que há um ano atrás existia uma resolução muito restritiva, que era mais ou menos aquilo que você falou, que talvez era o que a gente estava esperando que viesse. Mas nesse último ano, eles falaram, olha, não dá. A coisa vai ter que ser aberta mesmo. E ela vai ter que englobar muitas coisas que vão um pouquinho além da publicidade, porque vai muito relacionar também a comportamento. Tá? Ou seja, eu
trazer ao público um comportamento, tá? Então, e ela veio, assim, foi uma surpresa, foi uma grande surpresa o quanto ela veio aberta, o quanto ela permite a forma do médico e das atividades médicas poderem se mostrar para o público. Ela veio realmente, eu acho que ela veio corajosa, tá? E aberta. Né? Então, e outra, que eu achei maravilhoso, ela favorece muito os médicos éticos, os médicos de boa fé, os médicos bem intencionados. Porque eles estavam completamente... Fizeram tudo certinho, tudo certo. Né? Tudo certo. Era como se tivesse ali num local uma restrição de velocidade no trânsito muito absurda. E aqueles que obedecem passavam ali devagarzinho. E a maioria ia passando aumentado. Entendeu? Então é como se tivesse tido um ajuste para que ela pudesse dar espaço para as pessoas que fazem tudo certo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero só esclarecer para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, assim, olha, você que está acostumado a ver nas redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, enfim, muito conteúdo da área da saúde, principalmente da área médica, e vocês veem coisas, às vezes, assim, até um pouco chocantes, sensacionalistas, né? Talvez você não saiba que existe toda uma normativa que regula isso. Né? Nós estamos falando aqui da publicidade médica. Né? A gente começou a conversa e para muita gente, talvez, a palavra CODAME, Conselho Federal de Medicina, não faça muito sentido quando a gente fala em publicidade médica. Mas existe uma normativa que rege toda a publicidade médica. E até então ela era muito restritiva. E esse ano, então, né, houve essa grande mudança na legislação. O doutor Afrano é especialista no assunto, é coordenador, é conselheiro da CODAME, né, desse órgão, e está aqui para falar justamente sobre essas mudanças. Gente, que para o meio médico tem um impacto incrível. É sobre isso que a gente está falando. Ô, doutor Afrano, quais mudanças, assim... Quais principais mudanças o senhor destacaria, as mais expressivas, talvez, nessas mudanças das regras de 2023? Bom, agora o médico ele pode mostrar o trabalho dele. Ele pode mostrar o local de trabalho, ele pode mostrar os procedimentos que ele faz, ele pode mostrar resultados, desde que ele observe não identificar o paciente. Então, isso continua porque é uma premissa da atuação do médico, o exercício da profissão médica, guardar o sigilo. E isso veio a ser albergado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas dentro da medicina, nós sempre tivemos essa pedra fundamental, que é guardar a identificação do paciente. Tá? Mas agora ele pode mostrar mais do seu dia a dia, pode mostrar mais as coisas que faz. Permitiu também que o médico possa fazer publicação, propaganda de atividade empresarial da área médica. Isso é muito bacana, desde que não seja uma área que tenha conflito com o exercício da especialidade dele. Então, eu não posso ter uma atividade empresarial e eu fazer publicação dessa atividade empresarial que tenha conflito com o meu exercício de medicina, porque aí extrapolaria o objetivo de eu oferecer para o paciente o melhor. Né? Então, o que eu ofereço para o paciente sendo o melhor não pode ser o que é melhor para mim, tem que ser melhor para o paciente. Tá? Então, isso é uma coisa bacana. Outra coisa muito legal que veio nessa resolução é a oportunização para o médico publicar condições que ele considere precárias de atuar em determinados ambientes e determinadas condições. Desde que ele não ofenda as pessoas, não ofenda o local, mas ele pode mostrar condições que ele considere não sendo condições ideais ou minimamente ideais para o exercício da medicina. O que mais? O médico poder mostrar toda a equipe, o local de trabalho, equipamentos que ele tenha, porque a gente sabe que a medicina está muito atrelada à tecnologia e equipamentos. E os equipamentos utilizados na área médica eles têm um valor muito grande. Aí outros profissionais, não médicos, investem em equipamentos que dizem que fazem a mesma coisa, mas custa, sim, 10 vezes menos. Né? E o médico sempre faz um investimento nos equipamentos muito mais caros, né? De valor agregado muito maior. Ele não podia mostrar isso. Então, hoje ele pode mostrar isso. Tá?
que mais? Os médicos que não são especialistas. Isso bem bacana também. Porque o médico que não tem uma especialidade, ele não pode mostrar para a sociedade civil alguma coisa que induza esta sociedade civil a entender que ele é especialista sem ele não ter. É como se ele estivesse induzindo, ele estivesse enganando as pessoas de que ele tem uma especialidade não tendo. Tá? Isso gera uma frustração muito grande no paciente, porque quando ele vai buscar um médico imaginando que ele tem especialidade e depois descobre que não tem, já causa uma quebra na relação extremamente importante. Agora, o médico que não tem especialidade, ele pode mostrar os cursos de pós-graduação, desde que ele registre esses cursos antes no CRM, pós-graduação de áreas que ele não é especialista, desde que ele coloque em caixa alta, depois que ele anunciou o curso de pós-graduação, como não especialista. Então, permite que agora ele possa mostrar pelo menos aquele investimento em conhecimento que ele teve e que ele não é especialista, mas ele é uma pessoa afeita à área, e tanto é a área que ele atua, porque o médico pode atuar. Não se discute a questão da atuação do médico, mas sim de como ele se mostra para a sociedade. Exato, a publicidade disso, né? Para que não engane, né? Então ficou muito claro também a questão de não se fazer promessa de resultado, para não enganar a população nesse sentido, sabe? Isso também está bastante claro, né? Do médico não poder publicar conteúdo que não seja verídico. E a questão de mostrar imagens, então pode mostrar imagens de pacientes, ele pode mostrar a imagem do antes do tratamento, do depois. Extremamente vedado, era proibido. Isso não podia do paciente não de forma alguma não podia mostrar imagem nenhuma que atrelasse algum procedimento, nada. Doutora Fran, uma dúvida aqui, pessoal. Só que a gente sempre viu muito isso acontecer, né? Como que isso? Qual é o processo de punição, digamos assim, dentro de um conselho de medicina? É o regional, é o conselho federal? Tem que ter uma denúncia? Porque a gente sempre viu muito isso acontecer mesmo sendo proibido, né? As competências são assim. O CFM, ele regulamenta. Certo. Tá? Aí ele traz a regulamentação para os conselhos. Os conselhos vão aplicar a regulamentação. Né? Então, o conselho regional não legisla nada. Quem legisla é o CFM. Federal. Ocorre que, às vezes, algumas normas elas podem ter uma interpretação, uma subjetividade na interpretação. E aí, cada regional, com a sua moral, com seus costumes, com as crenças, ela pode julgar com alguma característica própria. Então tem uma certa subjetividade, tem uma certa liberalidade de cada regional entender o que é uma coisa, o que é outra, porque as normas não são absolutamente fechadas, elas são às vezes um pouco abertas, e aí permite para que esses conselhos, ou os conselheiros, ou quem está lá na gestão naquele momento, aquela gestão, ela entende de determinada forma. Então, claro, algumas coisas estão bem estabelecidas. Né? Então, algumas coisas elas estão ali. Você tem que fazer desse jeito. Não pode ser desse jeito. Você tem um direito, tem dever, tem permissão e tem a vedação. Certo. Tá? E quem fizer tem punição. E daí teria. Tá? Mas assim, o conselho ele é bom nesse sentido. Por quê? Porque tem várias etapas para o doutor se adequar. Então vai ter lá uma etapa de sindicância que ele pode se adequar ali, acabou. Morre ali, não vai para o processo. Uma notificação, digamos assim. Foi uma notificação, exatamente, um esclarecimento. A outra etapa é, uma vez ele não obedecendo as normas, aí abre-se um processo. E ao longo do bojo do processo, ele tem toda a oportunidade também de regular e corrigir essa publicidade. Ele só vai ser condenado se ele fez algo bastante assim, reprovável, né? Ou também se ele não teve um entendimento de mudar a conduta. Né? E daí vai ter a apenação. Né? Mas tem todo esse processo, o próprio setor do CODAME, ele é muito educativo, é de orientação, então tem infinitas oportunidades. Mas a gente sabe, infelizmente, em todos os meios nós temos pessoas de boa fé, felizmente na área médica é o que predomina, e as pessoas de má fé. E essas pessoas de má fé, elas estabelecem uma relação com a sociedade que é uma relação que é de benefício próprio.
Então, é como se fosse uma sedução, seduz as pessoas e elas não compreendem, não percebem que elas estão sendo atraídas de uma forma não ética. Agora, com a nova resolução, que permite muita coisa, assim, com alguns limites atrelados a fundamentos da ciência médica, tá? Mas permite muita coisa, eu acho que agora a sociedade civil ela vai poder comparar a publicidade, a exposição de um médico que não tem critério ético daquele que tem critério ético. Então eu acho que vai ser um grande aprendizado para toda a sociedade, para poder separar o bom do mal, entendeu? O joio do trigo. Então eu acho que vai ser um grande avanço nesse sentido. A balança da publicidade ficou equiparada. Agora tem armas parecidas. E mais, não só dentro da área médica, mas também em relação às outras profissões não médicas, porque eles sempre foram muito mais permissivos. O que você falou é absolutamente verdade. As normas na medicina são muito restritivas em relação aos outros, obviamente, provavelmente pela grande responsabilidade que o médico tem. Né? Outros atuam na área da saúde, mas talvez não tenham o grau, o nível de responsabilidade que um médico tem. Então era muito restritivo. E agora não. Então eu acho que agora tem mais equiparação. Eu acho que tem mais isonomia, sabe? Para você poder mostrar o seu trabalho, o seu serviço. Perfeito. Doutora Frânio, algo bastante mencionado por profissionais da medicina, principalmente aqueles que atuam em procedimentos com resultados mais aparentes, é a possibilidade de realizar publicações comparativas, o famoso antes e depois. Né? Ele está permitido agora? Quais os cuidados recomendados pelo Conselho Federal nesse caso? Esse é o assunto que eu acho que mais fervilha. Antes e depois, né? Todo mundo, exatamente. Para ver se eu consigo, se a pessoa consegue encaixar a situação dela em alguma situação mais palpável. Isso. Tá? Esse foi realmente o grande avanço. Foi o grande avanço. Quando agora o médico pode mostrar os resultados dele através de imagens. Mas a gente sabe que na medicina, e na verdade em tudo, mas principalmente na medicina, a gente não tem só sucesso. E o que estava sendo corriqueiro é que as pessoas só mostravam coisas absolutamente perfeitas. Muitas vezes manipulando as imagens, trazendo para a imagem do pós uma condição que ressalta, que melhora aquilo que ele quer trazer. É absolutamente comum. E talvez o público leigo não tenha o senso crítico de imaginar que teve uma modificação, uma manipulação para poder ter um grande melhoramento no resultado. Isso ele veda, ele não permite. Tá? Então, quando o médico for mostrar algum resultado, ele tem que mostrar também resultados insatisfatórios, para mostrar para as pessoas que não é perfeito, que não é uma ciência exata. Tá? Mostrar os eventos adversos, falar das complicações, mostrar complicações para que as pessoas saibam que nem sempre eu posso utilizar uma técnica muito precisamente igual e semelhante, mas eu terei resultados diferentes, conforme for o paciente, a idade, o sexo, o biotipo, a raça e assim por diante. Eu posso ter resultados infinitamente diversos. E isso precisa também ser mostrado no bojo de quando eu for mostrar algum resultado. Porque senão a gente vive no mundo da fantasia. Onde todo mundo, tudo é maravilhoso. Mas deixa eu entender, é um fator condicional, é um condicionante, se Perfeito. Eu posso mostrar o resultado antes e depois, se eu mostrar também os resultados insatisfatórios? Exato, exatamente. Veja, um médico, quando ele vai fazer uma aula num congresso, ele vai mostrar alguma coisa, ele vai mostrar a proposta dele, ele vai mostrar como é que ele faz, ele vai mostrar os resultados que ele tem, mas ele também vai mostrar os resultados que não deram certo. Ele vai mostrar também as complicações e ele vai mostrar também as limitações daquilo que ele está propondo. Por que lá no congresso, onde tem pessoas que têm capacidade crítica, ele tem que mostrar os insucessos, as complicações, os eventos adversos, e aqui para o público que não tem esse conhecimento para ter esse nível de crítica, ele só mostra os resultados fantásticos.
Então ele tem sim, é uma condicionante. Se você quiser mostrar resultados, você tem que mostrar também os insatisfatórios. Satisfatórios e insatisfatórios. E também textos junto na imagem, explicando as limitações, porque nem tudo a gente consegue colocar na imagem, mas algumas coisas vão ser colocadas em texto. Tá? Então é sim uma condicionante. Bom, a segurança do paciente também vai muito além do consultório, né? É uma preocupação em proteger a privacidade dos pacientes nas redes sociais, né? O senhor comentou aí com relação às fotos, às imagens, né? Seja por vídeo ou por fotos que podem ser publicadas, né? Como que essa nova resolução vai lidar com isso, né? Quando se trata de mostrar o paciente, o que o senhor poderia explicar na prática para a gente? Mediante autorização, eu posso mostrar o paciente? Eu posso identificar esse paciente? Ótimo, ótima pergunta. É como eu falei, a gente tem uma pedra fundamental dentro da medicina que é o sigilo. Então, eu não posso identificar meu paciente, a não ser que ele autorizasse. Mas há um cuidado que vai além da autorização do paciente, que é independente da autorização do paciente, é não identificar o paciente. Porque, veja, num determinado momento, um paciente não vê a repercussão da imagem dele ser publicada. Agora, você imagina uma coisa, se eu publico, um paciente me permitiu que eu publicasse uma imagem dele e atrelar a imagem dele a um tratamento médico comigo. Tá. Aí ele autorizou, beleza, mas ele não dimensionou. Passou um ano, aquilo, sei lá, viralizou. E aquilo está trazendo um constrangimento para esse paciente. Entendeu? E ele não quer. E toda essa exposição que ele teve, por algum motivo, a gente sabe que às vezes a coisa viraliza do nada, a gente não entende muito bem. E tem essa capacidade, porque é ilimitado o alcance dos meios que a gente tem hoje. Né? Então, aquilo pode gerar uma exibição, uma exposição que talvez não seja o que ele queira. Então, a gente tem que ter, sim, esse cuidado. Não pode identificar o paciente ou tornar aquela imagem identificável de algum paciente. Então, dá para fazer, posso demonstrar algum procedimento no rosto, desde que eu tome cuidado de esconder elementos anatômicos que possam trazer a identificação daquele paciente. Tá? Então, não pode realmente identificar o paciente. Diferentemente de, por exemplo, se o paciente ele produz uma peça publicitária, publica na rede social dele, ele marca o médico, tá? E o médico reposta, mas daí foi uma autorização expressa. Quem gerou a peça publicitária foi o paciente. Quem buscou a exposição foi ele. Ele teve o ânimos, ele teve a proatividade de ir lá e fazer a coisa. Diferente de eu, enquanto médico, produzir uma imagem que envolva um outro, que envolva a identidade do outro. Não pode de forma nenhuma. Se, por exemplo, hoje um ortopedista pode fazer isso, olha que bacana. Ele pega uma fratura, onde há um desvio numa perna, uma fratura, ele conta a história e ele mostra o resultado. Ele tem que esconder a identificação daquele paciente de qualquer forma. E mais, uma vez que ele mostrou o resultado, bacana, ele pode mostrar o resultado com uma semana, e aí, na condicionante de mostrar resultados, imagens, tem que mostrar evolução também. Porque nem sempre um resultado imediato, ele é um resultado que vai se manter ao longo do tempo. Pode ser que ele se modifique. Então esse doutor, ele também tem que mostrar como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Se aquele resultado dele, que é um resultado sedutor agora, lá talvez não seja tão sedutor. E mostre o quê? Que tem outros fatores que vão além da atuação do doutor, que também vão influenciar no resultado. E assim a gente traz para a realidade. A gente precisa trazer mais para a realidade, sair do campo da fantasia. Porque hoje, como está, é tudo lindo e maravilhoso. Parece que a gente vive no mundo da fantasia da perfeição. Então essas pessoas, elas ganham uma exposição de serem os perfeitos. Né? Mas na medicina não é assim, a realidade é outra. Não é sucesso para sempre, para todos os casos. Ou mostrar um caso que ele tenha feito o mesmo tipo de tratamento e ali ele viu que não conseguiu um alinhamento como ele desejava. Houve uma insuficiência de resultado, um resultado insatisfatório. Mostrar isso também, para que todo mundo para que seja mais transparente. A gente precisa ser mais transparente na demonstração de como é a ciência médica. Perfeito. Eu estou aqui pensando, mas a norma diz que agora é permitido publicar imagens de paciente, né?
Mas aí, ao mesmo tempo, diz, mas não pode identificar esse paciente. Né? Me desculpe, eu quero destrinchar isso daí, porque eu entendo que eu posso mostrar a foto do paciente. Mas aí eu tenho que restringir de alguma forma. Isso, exatamente. Tem que usar alguns recursos, né? Que você vai borrar o rosto do paciente. Mas isso já era feito antes, né? Então, mas é que isso não estava normatizado. Então, aqueles médicos que obedecem à norma, não, é que lá diz que não podia mostrar nada de paciente. Não podia mostrar imagem nenhuma. É que muitas pessoas mostravam, mas não podia. Tá? E nas outras profissões podia. Então, agora pode. Não podia mostrar imagem de paciente. Tá? Agora pode mostrar, então você vai usar recursos de que, ou uma tatuagem, apaga a tatuagem, borra o rosto do paciente, tá? É porque você traz mais veracidade quando você mostra a situação, ou mesmo o procedimento. Obviamente, desde que ele não seja sensacionalista, que ele não comprometa o pudor do paciente, né? Que uma criança possa ver aquela imagem, porque a gente não tem restrição de idade nas redes sociais, elas são abertas, uma criança pode ter acesso. Agora e cada uma tem uma regulação, elas mesmas têm uma autorregulação daquilo que seriam imagens sensíveis, né? Mas não filtra tudo. Então eu fico imaginando assim, o que uma criança, se fosse um filho meu de 3, 4 anos de idade, ali no auge da pureza, ele estiver vendo uma imagem que ele vai se chocar, sabe? Que aquilo agrida ele, né? Então, só que essas imagens estão abertas, inclusive para essa faixa etária. E é aí que a gente tem que tomar cuidado com isso, de evitar esse sensacionalismo. Doutor, o Conselho Federal sempre utiliza a palavra educação quando se fala em redes sociais, né? A gente ouve muito, né? De caráter educativo, né? Na prática, né? Como que a gente diferencia a publicação comercial dessa instrutiva, dessa educacional? É difícil, porque assim, se eu pegar os extremos, tudo bem. Eu estou lá vendendo algo, tudo bem. Isso aqui não é só informação. Está clara o meu interesse nessa atividade empresarial. Ou eu vou lá e dou uma entrevista para uma rede de televisão falar sobre um determinado assunto, onde eu só posso mostrar, por exemplo, o meu CRM e o meu RQE. Tá? Mas quando você vai aproximando do meio, aquela zona ali que mistura um pouquinho um e o outro, eu entendo o seguinte: uma informação educativa é aquela informação que ela vai ser útil para o paciente. Esse paciente necessariamente não atrela essa informação a que gerou a informação, mas é uma informação que gera um interesse no paciente. E se porventura ele não puder buscar o gerador da informação para resolver seu problema, ela vai buscar o seu médico. Ou seja, essa informação, ela despertou um interesse no paciente, porque ele passou a conhecer um pouco mais sobre aquele assunto, que ele pode tanto buscar o médico gerador da informação, como buscar o seu médico. Todo mundo se beneficiou. Beneficiou a sociedade de ter uma informação séria, transparente. Tá, baseado em ciência. Se beneficiou a classe médica como um todo, porque quanto mais as pessoas estejam informadas, melhor as relações com os seus próprios médicos. E se beneficiou muito aquele que gerou a informação, porque ele chamou e atraiu para a sua imagem, como sendo a fonte geradora daquela informação. Então, essa informação é a informação útil, essa informação é a informação educativa. Tá? Não é aquela informação assim que é sensacionalista, sabe? Que dá a impressão que só aquele médico que ele é a única autoridade naquele assunto, sabe? Uma coisa assim muito sedutora, sabe? Muito sensacionalista, que tem até uma coisa assim de concorrência desleal. A pessoa faz muita autopromoção de si mesmo, sabe? Ou eventualmente agrega ali algumas coisas que são inverídicas. Então, essa é a informação que a gente tem que evitar. Ela não tem esse caráter educativo. A coisa tem que ser mais leve, mais branda, mais geral, mais ampla para todo mundo, sabe? Que seja de acesso. É como se aquele médico estivesse sendo um tradutor de algo que é um conhecimento científico e ele traduz isso para o conhecimento do homem médio, a interpretação desse conhecimento científico que ele tinha. Por exemplo, vamos supor, eu lá na época da pandemia, uma coisa que gerou muita dúvida no começo era a diferença entre vírus e bactéria. Porque não era bactéria, era um vírus. Entendeu? Então, e quais são as consequências disso? Então, se a pessoa de uma forma bastante lúdica, até uma criança
se sentiria beneficiada com essa informação. Então, a gente tem infinitos assuntos que a gente pode trazer assim aberto para a sociedade de uma forma lúdica, de uma forma que as pessoas compreendam, e ela tem sim um grande caráter educativo. Tá? Então, existe sim essa forma, e ela é bem clara. E é isso que o Conselho tentou, que o CFM tentou delimitar. Obviamente, existe uma interpretação muito subjetiva disso, porque a pessoa que vai analisar, ela vai ter uma subjetividade. De ter, isso é educativo, ou isso é concorrência desleal, ou isso é sensacionalismo. Entendeu? Mas, por isso que eu falei que na zona que há uma interface, uma zona ali de fusão, é mais difícil, mas nos extremos a gente consegue. Só que agora, com essa ampliação da possibilidade de publicar, a gente vai começar cada vez mais a ver informações transparentes, informações corretas, para as próprias pessoas terem um senso crítico de separar aquela pessoa de boa fé da má fé, de um equilíbrio. Né? É verdade. Entende? Essa é a previsão, né? Bom, existem orientações específicas, doutora Frânio, sobre o uso de depoimentos de pacientes ou imagens de antes e depois? Porque tem isso também, né? A gente vê muito nas redes pacientes falando e médicos utilizando esses depoimentos em benefício do seu serviço. Essa colocação sua é excelente. Por quê? Porque quando eu vou buscar algo, eu recebi uma informação, de qualquer coisa, eu recebi uma informação. Quando eu quero mesmo efetivar a minha relação com isso que eu busco, eu vou ver a avaliação. Eu vou ver a experiência de outras pessoas. Claro, sempre haverá os extremos. Aquela pessoa que elogia, você fala, eu acho que esse elogio está demais. Essa pessoa aqui, eu acho que ela tem algum outro interesse, além de expor a experiência dela. E isso a gente traduz e traz para a medicina a mesma coisa. Porque se tiver pessoas que avaliam o atendimento do médico, mas estão reiteradamente tecendo elogios, ninguém fica tecendo elogios reiterados se não tem um outro interesse. Você foi para um restaurante, achou bacana, fez avaliação, elogiou, beleza. Você não fica fazendo isso toda semana. Tá? Então, esses elogios reiterados dentro dessas avaliações, eles vão ser investigados, eles devem ser descartados. Assim como aquela pessoa que vai lá e fala a pior coisa do mundo, inclusive com ofensa. Então, a gente tem que ter muito cuidado e entender que aquilo ali pode ser uma experiência muito única daquela pessoa e ela pode ter dado muito causa para que aquilo acontecesse. Então, retirando os extremos, tá? Essas avaliações, que muitas vezes elas são repostadas, porque você faz a avaliação, você faz o elogio, marca o médico e ele pode repostar. Entende? Obviamente, ele tem uma certa corresponsabilidade naquilo que sair dos tons sóbrios, né? De sair daquilo que a gente espera, da ciência médica, daquilo que a gente espera que eu gostaria de aplicar para um parente meu, né? Que uma criança minha visse, que a minha mãe tivesse contato. Então, evidentemente, saindo disso, isso está ali, está estimulado, está normatizado, está positivado, que pode ser. E afinal, é uma grande ferramenta para as pessoas decidirem ir buscar o profissional. É a avaliação de experiências de outras pessoas. Certo. TikTok. Vamos falar um pouquinho de TikTok. Eu sempre recebo vários links de pessoas assim, ou da área médica, enfim, ou que não são médicos, mas revoltados com alguns profissionais que fazem dancinha, enfim, tem uma conduta no vídeo que publicam que está muito diferente, difere muito daquela imagem que a gente acha que o médico tem que passar para as pessoas, né? Porque, querendo ou não, existe ali uma presença de ética muito forte, de equilíbrio, né? Eu acho que tem que passar isso para a sociedade. Tem limite isso daí? Como é que a nova resolução vai tratar isso, doutora Frânio? Bom, primeiro, pessoalmente, eu sou super fã do TikTok. Tá? Vamos saber. Então, veja, a gente, e eu acompanho o TikTok bem desde lá do começo. A gente viu que o TikTok ele foi muito utilizado para fazer as famosas dancinhas. E isso foi perdendo muito espaço e foi ganhando muito espaço de pessoas que queriam trazer alguma informação, alguma experiência, conteúdos relevantes nas mais diferentes áreas. Tá? Então a gente ainda tem essa exposição de pessoas fazendo dancinhas, mas eu acho que sabe o que acontece? Com esse mundo líquido, as coisas também vão se perdendo. Aquilo que ganha uma projeção absurda, gigante, logo depois ela já passou.
Então, eu entendo que aquilo que motivou lá no começo não é mais o que motiva a busca pela informação no TikTok. As pessoas hoje buscam realmente informação. Por um outro lado, essa coisa muito sisuda, essa coisa muito séria, essa coisa muito travada da ciência médica, ela também não é agradável. Sabe? Então eu acho que a gente vai ter que agora, e é possível isso, inclusive a resolução, ela prevê até isso, olha que bacana. Ela prevê que o médico ele pode mostrar as ansiedades, os sentimentos, as coisas mais pessoais dele em relação àquilo que ele exercita, aquilo que ele executa. Seja aquilo que o faz feliz, aquilo que traz as preocupações. Então assim, com uma intenção de humanizar mais. Em relação ao entretenimento, porque a gente vê assim, lá no começo, o TikTok tinha uma forte vertente de entretenimento. Continua ainda, continua. Mas abriu muito espaço para a informação em si. Se eu puder utilizar a informação de uma forma um pouquinho mais descontraída, uma vez, há um bom tempo atrás, eu vi um obstetra fazendo alguma coisinha assim, uma dancinha. Ele era nordestino, então ele trazia um pouco daquela graça do povo nordestino, aquela descontração, tá? Falando de assuntos interessantes relacionados à obstetrícia, à ginecologia, se eu não me engano. Assim, se eu olhasse assim, sem fazer uma análise um pouquinho mais profunda, é uma dancinha que ele está fazendo. Não, mas era uma coisa bastante respeitosa, porque não tinha absolutamente nada de desrespeitoso. Ele também nem era assim, não era um modelo, né? Mas era uma pessoa bem normal, falando de alguma coisa, mas jogando alguns recursos, porque eles trazem recursos, e aí você utiliza a tua atividade ali para se adaptar a esses recursos. Eu acho que ele, claro, pode ter uma linha tênue entre você assim, ridicularizar um pouco a medicina, e a gente vê que muito tem acontecido nesse sentido de banalização. Essa minha pergunta foi em relação a isso. E você sabe que tem um outro dado também, que a relação médico-paciente ainda é a relação que guarda o maior nível de confiabilidade. Mas quanto mais ridicularização dela, mais esse índice vai diminuindo. E é uma pena, porque a relação médico-paciente ela tem que estar pautada na confiança. É a coisa mais primordial. Então, tem que haver um certo limite. E outra, tem uma outra coisa também. A gente sabe que tem costumes. Algo que é um pouco mais costumeiro em uma região, o Brasil é muito plural nesse sentido, algo que é muito mais costumeiro em uma região não é tanto em outra. Você vê aqui, vou falar lá de Curitiba, que a gente é de Curitiba. O curitibano não gosta muito de conversar. Ele é muito silencioso. A gente não vê muitas pessoas conversarem. Mas se você vai lá no Rio de Janeiro, nossa, você ouve, as pessoas conversam, falam alto, aquilo lá é costumeiro para eles. Então, assim, tem isso também que eu acho que vão ser... Aí que os CRMs locais talvez influenciem um pouquinho. Mas realmente, eu acho que o médico ele tem que ter um comportamento que não comprometa essa boa imagem da medicina que a gente ainda tem e que não precisa banalizar, mas pode ser descontraído. Mas ele tem que fugir daquele objetivo de celebridade, porque a celebridade tem outro aspecto também, desculpa estar falando desse assunto, mas assim, a profissão médica ela é muito diferente da profissão da celebridade. E a gente vê que muitos médicos querem ser celebridade. Então ela vai ser conflitante, porque a celebridade ela tem um grande poder de informação, um grande poder de formação de opinião, mas as relações com a celebridade é assim, a pessoa desejaria ser a celebridade, ela não é. Ela quer ser. Como ela não consegue ser, ela segue tudo. Ela segue a vida inteira da celebridade. Ela quer saber tudo da vida cotidiana e pessoal da celebridade. Não é isso que deve ser pautada a relação médico-paciente. É uma relação muito mais profissional. Eu quero saber o que esse médico, essa pessoa, profissionalmente pode me oferecer. Tá? Então não tem essa coisa passional. Tanto é que nas celebridades, e o que mais afeta a celebridade, são os haters. Os haters, na verdade, são verdadeiros adoradores daquela celebridade. Não consegue chamar a atenção falando bem, fala mal. Porque ela despende do tempo dela para seguir a celebridade. Se a celebridade não fosse importante para ela, ela não seguiria. Eu queria chegar aí, eu acho que talvez tenha, me corrija se eu estiver errada, um efeito colateral com relação a essa mega exposição médica. Porque quando o médico, o senhor falou que é bacana, agora ele vai poder se mostrar mais, eu acho interessante isso, de uma forma equilibrada, mas eu acho que uma super exposição, talvez
talvez não possa deixá-lo numa situação de vulnerabilidade, interferir no juízo do paciente? Eu acho que é essa talvez a condição que me preocupa um pouco. Absolutamente. O que você está falando é extremamente importante. Quantas celebridades a gente vê caindo em depressão? Porque eles não conseguem lidar com o nível de exposição e de fragilização, esse é o termo que se usa agora, que é o termo do cancelamento. Tudo bem, o cara tem lá 50 milhões de seguidores. Dos 50 milhões, 50 falam mal dele. Nossa, ele fica extremamente abalado com aquilo. Então, quanto mais exposição, mais fragilização. E principalmente quando a gente acaba expondo muito mais a coisa pessoal. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a exposição pessoal, porque vai fragilizar. Enquanto profissional, tudo bem, você está num campo de debate, coisa e tal, mas é uma relação profissional, eu busco um profissional. Agora, quando eu começo a atrelar essa relação, características da relação fã-celebridade, ela é bastante perigosa. Ela é bastante perigosa, e daí não sei se a pessoa vai conseguir dar conta disso. E mais, né? A celebridade, ela tem que estar publicando o tempo todo ela tem que estar postando algo. É uma obrigação. Então a gente vê várias pessoas nessas redes sociais aí, elas até reclamando, poxa gente, ontem eu não estava com vontade de mostrar nada, não sei o que, sabe? Então assim, tem um compromisso de mostrar. Vai comprometer a atividade. Uma pressão muito grande. Então, ele vai deixar de ser médico para ser profissional do entretenimento. E o paciente percebe isso, né? Vai perceber. O médico que fica muito tempo na rede social, será que ele é tão bom médico assim? Como é que ele atende a demanda dele? Qual é o tempo que ele tem para o paciente? Eu vou te dar números. Eu tenho várias pessoas que eu pego como cases, tá? Então tem lá um fulano lá que eu acompanho desde 2019. Ele é muito profissional naquilo que ele faz. E é super interessante, porque desde 2019 ele vem crescendo significativamente o número de seguidores dele no Instagram. E desde lá ele também veio se aprimorando. Nessa época ele fez mestrado, nessa época ele virou professor, não sei o quê. Uma coisa super bacana, super consistente. Todas as publicações relacionadas à atividade profissional, ele tem uma resposta de engajamento alta, mas bastante alta. Considerada assim bastante alta. Quando ele coloca coisa da vida pessoal dele, ele lá na academia, o engajamento é super baixo, mas muito baixo. Então já demonstrou para ele que o engajamento está relacionado à atividade profissional dele. Certo. Mas mesmo assim ele insiste em eventualmente colocar alguma coisa da vida pessoal. Eu acho que era até desnecessário. Porque fragiliza, expõe coisas que são desnecessárias ali naquela relação. É uma relação profissional. Tá? Então, isso que você falou é absolutamente correto. Diferentemente da celebridade. Também seguindo um grande influencer ali. Quando ele teve uma passagem da vida pessoal dele, que o filhinho foi abortado, então aparecia o dedinho, o micro dedinho. Nossa, aquilo gerou assim uma comoção de engajamento absurda. Quando ele mostra lá uma propaganda, porque ele está fazendo uma publi infinitamente menor. Claro, é suficientemente enorme para que ele ganhe dinheiro, mas não tem o mesmo engajamento, o mesmo efeito do que quando ele mostra coisa pessoal, porque a celebridade, as pessoas querem saber da vida pessoal dela. Certo. Puxa vida, doutora Frânio, muito bom conversar com você. Quero te agradecer por esse tempo aqui no Valor Humano. Quando tiver novidades aí nessa área, por favor nos avise, que a gente fica aqui vibrando, né? Porque essas mudanças eu acredito que foram benéficas aí, como você falou, para esse profissional que é sério, que quer falar de medicina, como a gente sempre fala aqui, de uma maneira ética, transparente, didática, que as pessoas possam entender, que a gente também possa utilizar esse profissional para levar informação para as pessoas, que esse é o nosso objetivo, né? Quero te agradecer mais uma vez, desejar um ótimo retorno a Curitiba e quando tiver vontade, vem aqui que a gente vai ter o maior prazer de te receber. Que bom, nossa, foi muito bacana aqui a gente poder aproveitar e falar um pouquinho dessa situação extremamente importante. Eu acho que a gente está mudando, quebrando paradigmas, eu acho que a gente está oportunizando, essa resolução ela vem oportunizar o profissional de boa fé, o profissional ético, o profissional bem intencionado. Perfeito. Muito bom isso. Obrigada. Obrigado a você. Olha, você já sabe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você vai receber a notificação para assistir novos vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, com credibilidade. A gente se vê, até mais!